Olá, seja muito bem-vindo a esse exclusivo vídeo. Na verdade, acho que o primeiro aqui no Brasil a respeito das novidades do Civil 3D versão 2023. Tá quentíssimo, na verdade saiu agora no dia, acho que dia 14 de abril de 2022 e nós vamos falar então, né, eu separei para vocês 6 itens que, na minha opinião, foram os mais marcantes, né, dessa versão 2023. E no final do vídeo a gente vai revelar se é mito ou verdade aí o que todo mundo fala, se a versão, né, ou as melhores novidades estão nas versões pares e não nas ímpares. E aí no final eu vou falar um pouquinho da minha opinião a respeito, tá bom? Então bora lá assistir esses 6 itens aí mais marcantes nesse vídeo exclusivo sobre o AutoCAD Civil versão 2023. Mas antes, estava até esquecendo aqui, se por acaso você quer aprender a utilizar o Civil 3D, talvez você está querendo aprimorar seus conhecimentos a respeito dessa poderosa ferramenta, então você tem que ir para a maratona do Civil 3D. Vou deixar um link aqui, né, que vai com certeza elevar os seus conhecimentos. Você vai aprender a pensar como o Civil 3D pensa. Esse é o slogan aí da nossa maratona. É um conteúdo gratuito e excepcional para que você consiga então a manipular essa poderosa ferramenta de projetos de infraestrutura. Então bora lá. Então vou aqui abrir junto com você. E você vai ver de cara que mudou mesmo essa interface aqui. O Czinho do Civil 3D já não é mais aquele Czinho azul, né? A gente até brincou, né? O Czinho do Civil 3D copiou da CSBIM, porque o nosso Czinho veio antes, aí eles mudaram de novo. Então, assim, a Autodesk está sempre mudando e agora a gente tem aí até algo que eu falei, puxa, então mudou a interface toda, né? E não mudou, a interface é a mesma, tá bom? Bem sutil, as mudanças que houve de interface foram bem sutis. Por exemplo, aqui, né, essas abas de arquivos, aquele start era até grande, né? Agora ficou um pouquinho menor, né? Assim, você vê o Czinho aqui também, né, acompanhando essa alteração do logo, né? Então, assim, bem sutil com relação à interface, né? Eu vou abrir aqui um arquivo novo, só para a gente ver juntos, né? Prospector é o mesmo, não mudou, né? Nós tivemos aí algumas melhorias relacionadas aos settings, mas específico, né, num dos itens de projetos de ferrovias, mas a gente vai falar isso quando chegar o momento, né? E os outros itens também não mudaram. Então, assim, interface exatamente assim, interface visual, como eu falei, mais essas abinhas aqui, o model, o layout, que só mudou o designzinho, mas o restante é o mesmo. Uma coisa que eu notei, se você tiver um plugin, no nosso caso aqui, nossos plugins que nós desenvolvemos, né? Nossos plugins patenteados de infraestrutura, que é o CAD Infra, e de agricultura de precisão, que é o C3D Farm, então ela já abre para você automaticamente, né? Porque o nosso plugin ele entende, dependente da versão, aí ele já faz a instalação direta para você, e isso vai depender muito do plugin que você estiver utilizando. No nosso caso aqui já foi desenvolvido dessa forma, então por isso que eu não precisei reinstalar, né? Ele já conseguiu entender essas duas nossas ferramentas, tá bom? Uma outra coisa que eu observei foi o Grade Optimization, que é esse cara aqui. Ele estava lá, se eu não me engano, em Analyze. Ele ainda está, né, em Analyze, tá? Mas aí você também tem a opção, agora trouxeram aqui para Home, né? Então, assim, são alguns detalhes bem rápidos do que eu observei, tá bom? De alteração. Então agora eu quero falar para vocês um pouco sobre o primeiro item que eu observei aí de mudanças a respeito de targets. Para isso eu abri aqui um arquivo que possui corredores, né? E aí até para quem não sabe, corredor é a possibilidade de você desenvolver o seu projeto viário, manipular toda a tua terraplanagem de modo avançado, né? E a Autodesk está aprimorando cada vez mais
os recursos relacionados a targets. Na versão 2022, como eu já comentei, né, ele teve uma boa melhoria, porque essa tela aqui é uma outra tela. Se você está na versão 21 do seu civil, você provavelmente vai sentir diferença, porque a tela a partir da 22 mudou, a 23 está seguindo essa mudança, e aí eles estão cada vez mais aprimorando. Então, por exemplo, já tinha essas opções de filtros, né? Por exemplo, eu quero filtrar especificamente por qual tipo de subassembly, de baseline, de region, enfim. E aí eles acrescentaram aqui também, por exemplo, ó, se eu clicar aqui em, por exemplo, esse target sidewalk, então eles acrescentaram o filtro aqui agora. Então você também pode, opcionalmente, fazer uma pré-seleção de targets a partir ali do teu filtro que você indicar, né? E tem um filtro aí que já tinha na versão 22 que eu acho muito legal, que é esse Offset Range. Né? Você consegue falar assim, ó, quero targets que estejam até 5 metros do meu eixo. Então esse cara aqui é excepcional, já uso desde a versão 22. Então percebo que o Targets é o bichão, né? Porque ele está cada vez mais, a Autodesk está cada vez mais aprimorando ela. Inclusive aqui em Surface, vocês lembram aí na 21, que você aqui no Targeted Surface, você selecionava, ele abria uma janela aqui embaixo e você selecionava a superfície. Agora não, ele abre esse combo box aqui, né? Para você escolher então qual a superfície que vai ser a tua base para o teu target, né, de talude. Ok? Então, esse é praticamente algo assim, parece simples, mas quem está ali no dia a dia, na modelagem do corredor, é excepcional essas mudanças, tá bom? Que no meu caso vale a pena, e para mim foi a primeira das mudanças que eu achei excepcional e não podia deixar de falar para vocês. A próxima, até pegando o gancho, né, dos corredores, você consegue agora exportar o sólido, tá? Eu vou colocar aqui esse All Regions aqui, pegar todas as regiões, só para a gente ver aqui as exportações. Provavelmente você já utiliza esse comando, já utilizou esse comando, mas é o que você consegue então trabalhar com a pavimentação dentro lá do teu naves, né? O sólido associado a um property set. E aí em property data, vocês lembram que apesar de estar com todas essas informações aqui, ele na versão 21 ele não gerava essas informações, né? As informações que vinham eram bem poucas. Agora em property sets, se eu pego aqui vou pegar um sólido aqui do corredor, né? Vou até abrir um pouco mais aqui pra gente, vou até melhor desgrudar aqui pra gente ver melhor, tá? E aí aqui em dados estendidos eu tenho lá várias e várias informações, né? Inclusive volume, né? Que é algo que a gente tinha que gerar pelo Country Kit, agora não mais, então ele já vem nativamente, né? Todas as informações que você pode utilizar lá no seu Navisworks, específico aí, principalmente para quem trabalha com quantificação, com enfim, com faseamento, com divisão de áreas dentro lá do teu gerenciador de projetos Navisworks. Então podemos dizer que essas são as duas principais melhorias no que se refere ao corredor em si, targets, né, e os sólidos que eles geram na hora de você exportar, né, no seu sólido de corredores. Uma outra melhoria que, assim, na minha opinião, é que está a terceira melhor das melhorias, né, que a Autodesk está cada vez mais focando, que está relacionado ao Pressure, Pipe Pressure. É de longe que o Pipe Pressure, para quem viu, para quem acompanhou o início do Pipe Pressure no Civil 3D, hoje percebe o quanto ele evoluiu, né? Principalmente para quem desenvolve sistemas de abastecimento de água. E inclusive ainda temos, né, algumas deficiências com relação à API de desenvolvedores, né? Por exemplo, comandos básicos, né, para renomear, isso a gente ainda não tem, tá?
mas o Pipe Run é algo que nessa versão 23 me surpreendeu. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu já estou com o meu catálogo setado, tal, né? Vou mostrar aqui a criação de um Pipe Run, tá? Vou colocar aqui Pipe, exemplo, e aí eu vou usar aqui uma superfície de referência, um cobrimento, né? E vou começar a desenvolver aqui a minha rede, tá? Ele inicialmente é engraçado, porque assim, inicialmente ele vai dar aqui o meu compasso, né? Porque eu estou trabalhando aqui com um tubo que ele já entendeu no catálogo que eu criei as minhas curvas disponíveis, né? Tá? Então ele já entende, né, qual é o tipo de curva que ele vai inserir. Quer ver? Ó? Vou dar um Enter. Pronto, ó. Tá vendo? Então assim, já desenvolveu bala e esse aqui é o Pipe Run. E o mais legal é que é o seguinte, isso aí até veio na versão acho que 21, 22, se eu não me engano. Isso aqui é um alinhamento. Ou seja, se eu venho aqui e solto um perfil desse Pipe Run, ele já tem o Surface, olha que interessante. Mas eu vou desenhar ele, tá? Aí ele até pede aqui quem que eu quero acrescentar, eu vou colocar aqui o Pipe exemplo, né? E vou inserir ele, ó, pronto, tá? E aí, se por acaso, olha só, se eu fizer assim, ó, Pipe Run Profile, ele abre essa tela, que nessa tela eu especifico qual é o offset que eu quero que ele leve em consideração. Se é pela peça da deflexão ou se é no decorrer do tubo, né? Se ele tem essa flexibilidade, entende? Muito legal, né? Então, por exemplo, não, eu quero no decorrer, né, do tubo, eu quero que tenha essa possibilidade de eu fazer essas deflexões, né? Eu quero um offset a cada 1 metro, tá? E eu vou simplesmente dar um update no perfil. E aí eu tenho essa opção de override, né? Já eu falo dela, tá? Mas eu vou dar aqui esse 1 metro aqui, dar um OK, ó. Pronto, olha só. Como a minha superfície é bem de um aerolevantamento, né? Então ela está bem irregular. Mas tudo bem. Ela está seguindo exatamente. Quando eu clico, olha só. E aí eu vou clicar nele de novo, aqui no Pipe Run. Eu tenho essa opção aqui, Override, está em branco. Tá? Percebe que ela está em branco. Se por acaso, ó, eu fizer isso aqui, esse trecho, eu quero mexer nele. Ó. Eu quero que seja um trecho. Ó. Tá vendo aqui? Olha só que interessante. Então, eu consigo simplesmente fazer essas alterações, tá? Bem rápido, às vezes uma interferência que eu quero trocar, manipular, enfim. Se eu vou lá no Pipe Run, ele já entendeu aqui que eu tenho um override. Tá vendo aqui? É um override e aí eu tenho a possibilidade, e ele fala de que estaca, ele já pinta para mim no perfil. E aí eu tenho a possibilidade, não, eu quero aumentar ou, enfim, deletar esse cara. Tenho aqui várias opções, mas só mostrar aqui, ó. Quero deletar, voltar à opção anterior, ó. Deletei, vou dar um OK, ó. Voltou ao original, né? Percebe? Então isso daqui, percebe, para quem trabalha, né, com o Pressure, sabe, nós, né, que assim somos pioneiros no uso do Pressure no Brasil, pode dizer que é uma baita de uma evolução, principalmente para quem desenvolve redes adutora, redes de recalque, linhas de recalque, tá? Então assim, porque até tem gente que fala, cara, isso aqui eu vou fazer no Revit, esquece. O Revit, assim, você vai fazer linhas de recalque, assim, você vai fazer quantos quilômetros dentro do Revit? Civil 3D para projetos de grande porte. Por isso que a gente fala, Revit é do portão para dentro. Tá bom? E Civil 3D do portão para fora, porque a gente está trabalhando aqui com 600, 800 metros quadrados, assim, 1000 metros quadrados. Então grandes áreas. E aí é onde o Civil 3D, né, consegue, então, não só com relação a isso, mas também com outras funcionalidades a gente consegue trabalhar, tá?
Detalhamento de peças, sim. Aí, detalhamento de uma VRP, detalhamento de um sistema, de uma ET, de uma elevatória, Revit. Aí sim é o bicho, né? Mas a linha de recalque, o desenvolvimento dela em si, Civil 3D. E a gente pode observar que o Civil 3D está evoluindo cada vez mais com relação a isso. Então, esse é o meu, vamos dizer assim, o meu terceiro item que eu mais destaquei como importante, que é a evolução do Pressure Pipe, né, nessa versão 2023 do Civil 3D. Um outro item, né, é para quem trabalha com projetos ferroviários. É nítido que a Autodesk ela quer cada vez mais diferenciar o alignment, comandinho alignment, para quem desenvolve projetos rodoviários. Ou seja, você desenvolve projetos ferroviários, não vai utilizar o alignment. Vai até utilizar, mas vai classificá-lo corretamente como Rail, né, que é quando a gente entra aqui em Creation Tools, né, ele praticamente é como se fosse o comando de alignment, só que classificado como Rail. Justamente para quê? Porque agora você consegue ter labels que antes você não tinha para Rails. Você, por exemplo, de super elevação, até tanto que aqui, ó, em Alignment, Label, e aí você tem aqui, ó, Cant Information. E você pode até colocar expressions dele, né? Ok? Enfim, então aqui também em Label, aqui em Station, ó, olha lá, Cant Critical Point, que também não tínhamos antes, né, na versão 2022, tá? E ele até vem aqui nesse template padrão um exemplinho do que seria esse label aí agora possível a partir dessa versão 2023. Uma outra melhoria está aqui no Subassembly Composer, que é a possibilidade de você acrescentar uma curva auxiliar. Se você já trabalhou com o Composer, sabe a importância de ter esses itens auxiliares. E agora você tem, então, a possibilidade de, no teu modelo do seu Subassembly, também costurar e inserir esse curva auxiliar, né? Isso, no meu ver, né, principalmente projetos de túneis, né? Projetos que MND, né, método não destrutivo, que aí você consegue quantificar e ter aí um subassembly específico que antes, né, você teria que meio que costurar manualmente e não ter ali alguns volumes, né, e agora você então consegue desenvolver o teu subassembly mais detalhado utilizando esse curva auxiliar. Bem, agora por último, o Project Explorer até assim também tem evoluído, a gente percebe aí a evolução, né, do Project Explorer, e na versão 23 pequena melhoria, né, mas vale a pena ressaltar, é que você pode agora gerar somatória, principalmente quando for gerar uma tabela específica, né, por exemplo, quero uma tabela, né, inserida no model, aí digamos que eu quero ela aqui, né, e aí eu posso especificar um layout, né, ou vou deixar, digamos que eu quero especificar um layout dessa tabela, traduzir aqui, quando for pipe eu quero que se escreva tubo, enfim, né, posso gerar isso aqui já tinha na versão 21, mas a pequena melhoria é com relação à somatória de itens, né? Então, por exemplo, eu tenho a coluna de comprimento de tubos, eu quero somar toda essa coluna, né? Então, por exemplo, então eu vou deixar aqui no Project Explorer e vou falar que eu quero de que item, né? Então eu quero desse projeto meu, eu tenho aqui, por exemplo, a rede de drenagem, um exemplo, né? Aí ele então eu vou dar um insert aqui, ó. Tinha optado aqui pelo manual, né? Se você deixa dinâmico, qualquer alteração na planta, ele vai alterar também essa tabela, apesar de ser uma tabela como se fosse uma tabela do CAD normal, né? Então todas essas informações que estão aqui vão sair aqui na lateral,
né? Porque eu pedi, né? Eu pedi para gerar esse relatório aqui, tá? Aqui, na verdade, aqui, né? Quando eu falei que eu quero uma tabela no módulo, né? Poderia ser uma tabela em Excel, enfim. Tá? Então, assim, no Explorer é basicamente isso, né? Possibilidade de gerar tabela já tinha, mas como eu falei, somar as informações de uma certa coluna da tabela. Mas uma das coisas que, infelizmente, não resolveu e é frustrante, né? Isso é um comentário meu, mas eu preciso falar não só o positivo, tem que falar o negativo, é que ele ainda não lê, o Project Explorer ainda não lê o Pipe Pressure, infelizmente. Seria uma mão na roda caso, acho que assim, ainda mais do que se fosse o Pipe Network, se ele lesse o Pressure seria perfeito, porque ele abriria algumas opções aqui de nomeação e tudo mais, que hoje a gente faz na mão ou utilizando o CAD Infra, né? Que o CAD Infra tem comandos específicos para esse tipo de coisa que o Civil 3D não tem para Pipe Pressure, ok? Tem outras coisas, né, nessa versão que eu percebi, assim, foi bem marcante. Acho que é legal falar aqui aqui no Manager. O Dynamo em si, ele praticamente vem nativo. Então, se você instalou a versão 13, você não tem que instalar ele à parte. Então, ele vem nativamente aqui na versão 13 do seu Civil. E eu percebi que toda a interface dele, além das melhorias, né? Mas toda a interface dele mudou, né? Nessa versão 13, tá? Então até a interface aqui da comunicação visual, a interface visual de usuário, ok? Mas assim, melhorias ainda são os mesmos caras aqui de Civil, tá? Os alinhamentos, Object, Kogo, Surface, então ele não pega nem Pipe Network, nem Pressure, você tem que usar as extensões para poder então habilitar esse tipo de criação ou manipulação de dados. Só uma última ressalva, estava esquecendo aqui, o Grading Optimization. Isso aqui é pegadinha, ó. Ele está aqui na home, mas se eu clico, aí ele fala, opa, vai lá para Analyze. Então ele só apareceu aí para a gente de fato vir aqui para Analyze e abrir o Grading Optimization. Já fiz aqui uns itens aqui de otimização de patamar, né, utilizando inteligência artificial. E aí eu vou agora executar, só para mostrar para vocês, eu criei aqui um zona e um build path, tá? E olha só que interessante, mudou um pouco a interfacezinha aqui embaixo, tá bom? Mas é praticamente o mesmo, tá? Então vamos ver ele executando aqui, ó. Eu vou pedir para ele dar o otimizar e aí ele vai falar, né, dando start, tá? Olha lá, retriangulando, aí ele fazendo a retriangulação, aí aqui é que ele vai fazer a modificação. Quer ver? Ó, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Só um pouquinho. Opa! Vamos ver. Ah, tá. Agora sim. Olha lá. Ele já mudando a minha superfície, tá vendo? É bem legal. Essa é uma superfície, uma coisa que eu achei interessante, essa é uma superfície de drone e a curva vem toda bagunçada e essa inteligência artificial deixa a curva mais legal. Eu achei isso interessante, tá? Mas aí eu posso dar o stop quando eu quiser. Então praticamente é o mesmo, só mudou um pouquinho a interface, né? Vou dar o stop e aí eu posso clicar nesse Send Optimization, ele envia essas informações lá pro nosso Civil 3. Ele pergunta aí como é que é o nome, né? Então eu vou colocar o Grading Optimization, vou dar um Finish e aí ele leva aqui pra gente a nossa superfície recalculada ou retriangulada, baseada nesses caras, tá bom?
Pronto, ó. Se eu olhar, ele vai ter a superfície aqui, né? E se eu clico, ó, então ele já está já com ela patamarizada, né? Vamos assim dizer. Muito bem, então assim a gente finaliza esse unboxing, essas primeiras impressões a respeito do AutoCAD Civil versão 2023, né? Esse vídeo exclusivo aí, o primeiro no Brasil, sobre essas novidades, né? As novidades dessa versão 2023, tá bom? E aí a gente até respondendo aquela pergunta inicial, se a gente comparar a versão 2022 com a versão 2023, a versão 2022 tivemos muito mais recursos, muitas mais melhorias, e o que antes a gente imaginava ser um mito parece que está se comprovando como verdade. Aí a Autodesk dá mais atenção, né? Pelo menos esse ano está provando com o Civil que ela dá mais atenção à versão par, as versões pares, né? Comparado ao que foi feito na versão 2022. Então esperamos aí que a versão 2024 venha melhorias, né? Quem sabe, né? Melhorias sobre parcels, melhorias sobre o Pressure Network, né? E como a gente, né, espera e almeja aí trabalhar, né? Se você é projetista, engenheiro, com certeza espera por várias e várias melhorias nessas versões do Civil 3D. Você concorda com isso? Você também acha que as versões pares são as melhores? Então comenta aí embaixo. Comenta também o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas novidades que a gente separou para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um videozinho aí de uns 25 minutos, bem rápido e objetivo, para poder deixar você alinhado aí, para você saber o que teve então de melhoria nessa versão do AutoCAD Civil 3D 2023. E em breve a gente vai falar aí sobre outras ferramentas, né, versão 23, como por exemplo InfraWorks, né? Quais são as melhorias e recursos que tivemos na versão 2023 do InfraWorks. Aguardo você lá.